continuando a correção do exercício, agora é o exercício 8, continuando do livro, tá? Ó. E ele dizia: cientistas observaram que determinada colônia de bactérias aumenta a sua população em 20% a cada hora. Considerando a taxa de crescimento constante que o logaritmo de 2 na base 1,2 é igual a 3,81, calcule aproximadamente quantas horas serão necessárias para que essa população dobre. Então, ó, eu montei uma tabela aqui, que de um lado tem o tempo em horas e do outro lado tem a população de bactérias, tá? Aí eu coloquei ali 0, 1, 2, 3, tá vendo? Ó, isso daqui é o tempo. No tempo 0, no tempo 1, no tempo 2, no tempo 3, até o enésimo tempo. E aí é o aumento que acontece da população de bactérias. Se você lembrar, isso aqui é bem parecido com o vídeo da história do logaritmo. Tem um exemplo lá parecidíssimo com esse daqui. Aí, ó, a população de bactérias, né, o P de população, é a população vezes 1,2 elevado a zero. Aí você se pergunta, de onde surgiu esse 1,2? Daqui. Como o exercício fala que a população aumenta, né, ó, aumenta a sua população em 20%, e ele quer saber, né, em quantas horas são necessárias para que essa população dobre, ali fala que aumenta. Então, por falar que aumenta, eu já tinha a população de 100% e eu aumentei 20%, tá? O 20% saiu do próprio enunciado do exercício, né? Ó, fala ali, a população aumenta em 20%. Aí, fazendo 100% mais 20%, a gente vai obter 120%. Para me transformar isso aí, tirar de porcentagem, né? Eu vou dividir 120 por 100, que vai dar 1,2. Por isso que aqui ficou 1,2, tá? Então, a população em 0 horas vai ser P vezes 1,2 elevado a 0. Em 1 hora vai ser P vezes 1,2 elevado a 1. Depois em 2, P vezes 1,2 elevado a 2. Depois em 3, P vezes 1,2 elevado a 3. Tá? Assim por diante. P vezes 1,2 elevado a 4, elevado a 5, elevado a 6, até P vezes 1,2 elevado a N. Sempre lembrando daquela ideia do anterior, por isso que fica sempre esse P na frente, né? Ó. Esse P dá a ideia de ser o anterior, tá? Até P elevado a N. Aí, para que a população dobre, a gente vai ter, né, a população vezes 1,2 elevado a N, né? A gente sempre considera a parte de elevado a N, que a gente não sabe em quanto tempo vai ser isso. Então, a gente considera elevado a N. Igual a 2 vezes P. Por que 2 vezes P? Porque ele pergunta quantas horas serão necessárias para que essa população dobre. Dobrar é fazer o dobro, multiplicar por 2, tá? Por isso fica 2P. Aí, ó, eu vou até pegar a caneta aqui para me cancelar esse P aqui, ó, né? Para todo mundo entender direitinho. A gente cancela. Isso aqui é uma equação, né? Ó, uma equação exponencial. A gente tem P desse lado e P desse lado. Então, a gente cancela o P, sobra quem? 1,2 elevado a N e o 2. E isso daqui é um tipo de equação exponencial que a gente não sabe resolver. Que é justamente para resolver isso aqui que a gente aprende o logaritmo, tá? Aí a gente diz, né, ó, o resultado, que é 2 vira o logaritmando. A base aqui do elevado a N continua sendo a base do logaritmo. E o elevado vira o resultado, tá? Aí a gente calcula isso aqui. Só que o exercício já forneceu, né? Um ponto importante também é que quando vocês estiverem fazendo um vestibular, qualquer coisa que aparecer, sei lá, log de 2 na base de 1,2, sempre vai dar o resultado. Os únicos logaritmos que você tem que saber de cor é o logaritmo de 2 e o logaritmo de 3. Todos na base 10, tá? Só aquele lá que tem só o logaritmo assim, ó. Os únicos que tem que saber de cor é o log de 2 e o log de 3. Igual os ângulos notáveis, né? De 30, 45, 60, saber o seno, a cosseno e a tangente de cor. Então, no logaritmo tem que saber o log de 2 e 3 de cor, tá? Geralmente eles não caem nas provas, mas às vezes caem, às vezes não, tá? Mas se não cair, tem que saber de cor. Mas quando não, dá o resultado. E aqui, ó, o log de 2 na base de 1,2 é 3,81. Então, o N vale 3,81. O objetivo é descobrir o N. Descobrir, então, N vale 3,81. Só que a gente quer saber quantas horas, né, serão necessárias. Então,
a gente faz uma regra de 3. A gente vai ter 3 horas e 0,81 hora. Já vai entender por que eu coloquei 0,81 hora aqui, ó, tá? Já vão conseguir entender o porquê. Aí, 1 hora está para 60 minutos. Né? 1 hora está para 60 minutos. 1 hora é a mesma coisa que 60 minutos. E aí, 0,81 hora vai ser quantos minutos? Aí, o porquê de eu colocar 0,81 ao invés de só 81? Porque se você for multiplicar 81 por 60 aqui, ó, nessa regra de 3, vai dar um número absurdo, né? Então, como a gente está trabalhando em horas e essa daqui seria a parte dos minutos, por isso que a gente coloca 0,81 horas, tá? Aí, fazendo aqui, ó, 1h, né? A mesma coisa que só se fosse 1. 1 vezes x dá 1x. 0,81 vezes 60 dá 48, né? Aí 1 vezes x dá o próprio x. E 0,81 vezes 60, né? Ó, 0,81 vezes 60 deu 48,6 minutos. Como aqui a casa após a vírgula tá passando, né? A gente pode dizer que isso daqui é 3 horas e 49 minutos, tá bom? Bom, a resolução desse exercício é bem parecida com a do primeiro caso lá que a gente viu, tá? Só que naquele caso não teve nada de hora, só teve esse pequeno detalhe aqui, tá? Mas é isso, tá bom? Aqui, ó, e aqui inclusive também eu coloquei até errado. Aqui deu 48,6, a gente pode arredondar para 49, não deu nem isso daqui, ó. Que é a parte dos minutos, tá? 3 horas a gente já tem, então é 49. 3 horas e 49 minutos.